Eu queria hoje fazer uma brevíssima reflexão sobre uma passagem que está no livro de Josué. No livro de Josué, quem é Josué primeiro, né? Josué é aquela pessoa que substituiu Moisés, né? Quando Moisés partiu para a glória do Senhor, Josué tomou de conta. E tem um detalhe muito importante: quem era Josué de fato? Era e foi o maior líder militar, o homem da guerra, o homem que fazia valer a justiça. Então estou falando dele, e é dele que está lá no último capítulo, o discurso final. Ele estava para morrer também. E ele faz várias declarações, mas antes de ele fazer uma declaração, ele lembra a todos que estavam ali. Ele fez uma reunião com todo mundo, com todos que estavam, os anciões. Ele fez uma reunião com os outros líderes, os sacerdotes, e chamou todos e foi falando o que Deus tinha feito ao longo da história. O Márcio pode fazer uma breve leitura, não vai precisar ler todo o capítulo, mas o capítulo é Josué, capítulo 24 em diante. Mas o Márcio vai fazer assim um resumo, né, Márcio? Isso, vamos fazer a proclamação dessa leitura a partir do versículo 14, 15 e 16. Né? E diz assim a palavra do Senhor, do livro de Josué: Agora, pois, temei o Senhor e servi com toda retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos vossos deuses, a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porque, quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. E aí o povo respondeu: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. O Senhor é o nosso Deus, Ele que nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e que operou à nossa vista maravilhosos prodígios e guardou-nos ao longo de todo o caminho que percorremos, entre todos os povos pelos quais passamos. Palavra do Senhor. Glória a vós. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Isso. Vamos perceber que nesse contexto que a gente está falando, que Josué estava falando, era um contexto assim. Ele chamou todos os seus líderes. Nesses seus líderes ele colocou que estavam começando a gente a fugir da graça de Deus. Ele não queria mais dizer, se você quiser servir a outros deuses, pode servir, mas eu e minha casa já escolhemos. Sabe por quê? Porque Deus fez muito em minha vida, fez maravilhas em minha vida. Ele não fez só por mim, ele fez também pelos meus antepassados. Nesse discurso, ele vai lembrando, desde a época que o povo dele foi liberto da escravidão. Ser liberto de uma escravidão é coisa de Deus, né? E aí às vezes a gente acaba recebendo uma graça e a gente acaba não sendo grato, né? E a gente vê isso na nossa vida, vê aqui no nosso canal, né? No nosso canal a gente era 500 pessoas, né? Toda quarta-feira a gente tinha 100 pessoas e a gente tinha relatos de que tinha graça, né? Não é que essas pessoas deixaram de servir a Deus, mas assim, a gente faz a lembrança. Nós temos que ser grato. Agora, ser grato a quem? A Deus. Colocar Deus em todos os nossos lugares. Tomar a decisão, primeiro lugar, consultar a Deus. Consultar a Deus é como? Rezando. Fazer o que nós estamos aqui fazendo. Rezando um pelo outro. Colocar Deus em primeiro lugar. Antes de a gente tomar uma decisão. Ouvir a pessoa ou as pessoas e colocar na mão de Deus. Claro, nós como seres humanos, com inspiração,
com experiência, a gente acaba tomando até a decisão mais rápida. Mas prudentemente, nós temos que nos livrar da emoção negativa. Quando Josué, ele convoca seus líderes, ele já estava imaginando que quando ele fosse para a glória, ia acontecer o que aconteceu. O que aconteceu? Os líderes começaram a criar novos caminhos. Não, esse Deus aí dele aí, não é bom não. Melhor esse Deus Sol aqui, melhor esse Deus Lua, esse melhor... Começou a criar outros obstáculos. Nos dias de hoje, pela clareza de informações que nós temos no dia de hoje, nós colocamos outros deuses, outras prioridades em nossa vida. Quais são as prioridades que nós colocamos? Você pode responder. Às vezes, uma coisa tão simples e boba, né? Computador para criança, né? O celular que está na mão da criança. O celular que está na nossa mão, né? Que a gente não solta, a gente acaba levando 3 horas. E às vezes por meia hora a gente não quer rezar, né? Será se nós estamos dando prioridade para Deus? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Cuidado da família. Simples assim. O cuidado da família. Olha, quem nos passou essa informação, quem passou essa história, foi o maior líder militar daquela época. Então você imagina que ele estava falando que as pessoas iam se dispersar porque elas iam se desviar por vários motivos. Primeiro, prazer. Prazer, aquela questão, a questão sexual e todos os outros prazeres. No dia de hoje, o que nos leva a nos afastar de Deus? O que é que está nos levando a afastar de Deus? Qual é a prioridade? É Deus? Porque na hora do aperreio a gente lembra de Deus, não tenha dúvida. Tem uma brincadeira que você quer dizer que o ateu acredita em Deus, é colocar ele dentro do avião, o piloto dizer: se prepare, o nosso avião vai cair. E o ateu vai dizer: vala-me Deus, né? Então, até nessa hora a gente percebe. Então, nessa hora, a gente sabe a quem socorrer. Agora é a hora que a gente está num bem bom. Mesmo assim, nós colocamos na mão de Deus. Então, convido a você a fazer essa reflexão. Fazer com que você lembre, eu e você, e o Márcio, e todos nós, lembre de colocarmos na mão de Deus as nossas decisões, as nossas escolhas. Mas tem uma que você e eu podemos fazer agora. Escolher por Deus. Eu escolho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então me dá uma ajuda aqui no chat aqui. Diga assim: eu quero servir ao Senhor. Então só bota eu, só 2 letrinhas. Eu quero servir ao Senhor. Vai lá. Eu vou esperar aqui, mas